Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há um livro do pensador francês Edgar Morin, em que a epígrafe desse livro, é uma frase do poeta inglês Yeats, que diz: onde está o conhecimento que se perdeu na informação e onde está a sabedoria que se perdeu no conhecimento? O que o poeta chama a atenção e o pensador da educação Edgar Morin colocou como epígrafe? Porque é uma pirâmide. A informação é o dado bruto, é aquilo que se adquire meramente como um dado. É aquilo que se tem na internet. A internet tem informação. Quando a informação é integrada dentro de um sistema, quando ela é alicerçada em outras informações, quando ela é analisada e tratada, tratamento de informação é a palavra que se usa, ela se transforma em conhecimento. A informação, sem que seja feito isso, é um dado extremamente perigoso, porque ele se transforma em algo que é verdadeiro para a pessoa que o vê. O conhecimento já introduz a análise crítica, o conhecimento já introduz a ponderação se aquilo é assim ou não, qual o valor específico disso. A informação não, é o dado bruto que a pessoa toma como verdade. E o poeta Yeats acrescenta um outro Yeats que seria o cume da pirâmide, seria o ápice da pirâmide, que é a sabedoria. O conhecimento é a integração de todas as informações tratadas e criticadas e analisadas. A sabedoria é o uso do conhecimento em benefício construtivo, com a ideia construtiva em relação ao outro, em relação ao relacionamento humano, à humanidade como um todo. Então, as informações que a pessoa adquire não são conhecimento. O conhecimento que a pessoa pode adquirir pode ser usado sem sabedoria. A sabedoria é o ápice dessa pirâmide. E na área de psiquiatria, essa coisa tem uma influência imensa, já que os Google, os ChatGPTs da vida, todas as ferramentas hoje de busca de IA, as pessoas buscam como se fosse conhecimento. Mas como o tratamento da informação é dado por um equipamento, a pessoa não faz a crítica, novamente absorve como se fosse uma verdade. Há uma expressão latina antiga que se dizia Roma locuta causa finita, ou seja, quando Roma fala, a questão acaba. A internet, a gente poderia parodiar isso e dizer que internet locuta causa finita. Se a aparece na internet, ela se torna verdade. Não há essa crítica da informação, que seria o conhecimento. E muito menos o uso construtivo desse conhecimento em benefício de toda a humanidade, da construção da humanidade, do relacionamento humano, que seria a sabedoria. Mas na psiquiatria, ontem eu atendi duas pacientes, curiosamente, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde, com situações geradas por isso. A de manhã, ela é portadora de um transtorno psiquiátrico, ela lê uma dada informação na internet, essa informação, o dado é verdadeiro, mas ele não é contextualizado. E esse é o aspecto mais importante da informação. A internet não contextualiza a informação, ela dá informação bruta e deixa por conta das pessoas a contextualização. No caso dela, ela lê uma informação que, dada daquela forma com que ela foi lida e absorvida como uma verdade absoluta, se transformou para ela num mecanismo de desesperança. Ela chegou aqui completamente abatida, como se o destino dela já estivesse selado e fosse um destino trágico. A segunda paciente, ela chega, como costuma acontecer em psiquiatria, ela tem, como vocês sabem, eu sempre repito aqui, minha primeira pergunta com o paciente é como ele se sente vindo a um consultório psiquiátrico. Porque os outros especialistas não precisam desse dado, mas o psiquiatra precisa. Ninguém vem ao psiquiatra não diria ninguém, mas eu diria a maioria esmagadora não vem ao psiquiatra de bom grado. No mínimo, vem de pé atrás, ou de 2 pés atrás. Quando eu perguntei a ela isso, aí aparece, ela tem um histórico familiar
de alguns membros da família de primeiro grau dela, com quadros psiquiátricos graves. Então, como ela disse na expressão dela, toda a vida dela ela lidou com psiquiatra, mas sempre dando a perspectiva amedrontada de poder um dia vir a ter. Então ela passou toda a vida esperando que o raio caísse sobre a cabeça dela. Como ela se relaciona com uma pessoa que usa alguns mecanismos desqualificatórios de gaslighting, né? Não, isso é invenção de sua cabeça. O gaslighting é uma expressão que foi retirada de um filme chamado Gaslight, em que a personagem feminina é sistematicamente desqualificada pelo personagem masculino, dizendo que o que está acontecendo é maluquice, que ela é louca. Uma forma de a enlouquecer, desqualificando a percepção dela da realidade. Então esse termo gaslighting ficou referido para todo relacionamento em que o outro desqualifica a razoabilidade da crítica. Não, você fez isso. Não, isso é você que viu. Não, isso é invenção sua. Isso é imaginação sua. Isso não aconteceu. Isso não é assim. E como todo o tempo da vida dela, ela estava à espera de receber um diagnóstico psiquiátrico, a primeira coisa que ela perdeu foi a autocredibilidade. Ela passou a desacreditar do que ela percebia. Ou seja, num terreno propício, que era o temor, aparece um relacionamento que usa esse temor contra ela. E quando ela chega, e esse é o problema principal, ela chega com um quadro psiquiátrico mesmo. E aí eu digo para ela, o que eu vou fazer agora é uma faca de dois gumes. Porque eu vou ter que confirmar algo que você teme e que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de confirmação para o parceiro para desqualificá-la. Veja que situação delicada a psiquiatria sempre se coloca, sempre. Uma pessoa que vá a um profissional de saúde e tenha um problema cardiológico, essa informação não é usada por outras pessoas para desqualificá-la. Mas meramente passar por um consultório psiquiátrico, ser visto num consultório psiquiátrico, pode ser tomado como um fator de desqualificação pessoal. Ah, você vai ao psiquiatra. São coisas que no dia a dia sempre acontecem na psiquiatria. Um é isso, que é você precisa procurar seu psiquiatra, você frequenta a psiquiatra como uma forma de dizer você é doido, portanto você não tem credibilidade. Ou transformar o uso da medicação num desqualificativo que é extremamente agressivo, que é o remedinho. Já tomou seu remedinho hoje? Você está precisando aumentar seu remedinho. Já ligou para o seu psiquiatra? A forma com que isso gera na pessoa uma rejeição do tratamento, porque tratar-se, ou seja, ela melhorar objetivamente, mas ao mesmo tempo dar o braço a torcer, entre aspas, a ele, de que ela tem um problema psiquiátrico. E tanto que ela saiu do consultório ontem sem... eu expliquei para ela o que teria que usar, mas eu só usaria quando isso decantasse na cabeça dela, para que não fosse uma fonte de manipulação externa para ela. Então veja, a informação nos dois lados leva a situações terríveis, sem conhecimento e sem uso sábio dela. A paciente de manhã vê uma informação na internet que é verdadeira, mas que precisa ser contextualizada para cada paciente. Ela toma a informação bruta como verdadeira e, a partir daí, ela praticamente desistiu do tratamento. Ela chegou aqui com a ideia de desistir do tratamento. A segunda paciente, ela vem, como muitas pessoas vêm ao psiquiatra, com uma situação bastante ambivalente. Ao mesmo tempo que ela deseja alguma melhoria sintomática, ao mesmo tempo ela teme a confirmação de que ela tem um problema psiquiátrico. Por quê? Porque é claro que o diagnóstico psiquiátrico é desqualificante. Como eu sempre repito aqui, a única especialidade que ofende, agride, xinga, desqualifica com diagnóstico é a psiquiatria. Todos os nossos diagnósticos, todos, sem exceção, todos são usados no dia a dia como fator desqualificatório. Até Harry Potter, na tradução dele
dos dementadores. Dementador é equivalente a demenciar, é perder a capacidade cognitiva. Ela vira algo que é agressivo, vira algo que é desqualificante. Chamar uma pessoa de demente, doido, maluco, retardado, imbecil, débil mental, neurótico, histérico, bipolar, borderline, neurótico, psicótico, esquizofrênico, todas essas expressões que são verdadeiramente diagnósticos psiquiátricos, todas elas trazem, em primeiro lugar, embutido ou explícito, uma desqualificação. Então, ir-se a um profissional psiquiatra é sempre uma faca de dois legumes. Porque ao mesmo tempo que você pode obter um benefício, você também tem uma confirmação de algo que é excludente, que é o diagnóstico psiquiátrico. E veja, o que o outro pensa sobre a pessoa que tem o problema é exatamente o que a própria pessoa pensa sobre si. Porque a pessoa faz parte da cultura humana. E na cultura humana, o termo psiquiátrico, a perda, ou como disse minha paciente de manhã, eu usando algumas analogias físicas, né, de doenças físicas, ela disse, mas eu não tenho a capacidade de trabalho que eu tinha antes, eu não consigo raciocinar como antes. Perceber essa deficiência é tão angustiante que leva a pessoa a sofrer terrivelmente. E quando a pessoa antecipa, a partir de uma informação bruta na internet, ou seja, sem tratamento, isso se transforma e diz, para que eu vou me tratar? Vai terminar ruim mesmo. Então, eu gostaria, nesse caldeirão que eu abri aqui hoje, voltar sempre que psiquiatria, lidar com os aspectos psiquiátricos, é uma outra ordem de grandeza que lidar com assuntos médicos. Psiquiatria nunca vai ser reduzida exclusivamente a sintoma, sinal, diagnóstico, tratamento, nunca vai ser reduzido, porque a pessoa que recebe o diagnóstico está dentro de uma relação, está dentro de um mundo, e ela própria pertence a esse mundo que a discrimina. Então, o paciente psiquiátrico é discriminado de fora para dentro, o doido, o louco, é o apontado, aquele que desqualifica, mas a pessoa, por fazer parte dessa cultura, também se autocondena, se autodesqualifica. E isso muitas vezes é pior do que a de externa, porque na hora em que o paciente psiquiátrico absorve a ideia de que ele pode ser ajudado do ponto de vista psiquiátrico e que o que ele tem não é um fator desqualificante, o fato dele tomar essa consciência permite que ele enfrente, que tenha mais ferramentas para lidar com a desqualificação alheia. Mas quando, no caso dessa paciente, o parceiro dela diz para ela, isso é invenção sua, você que está imaginando, por que você não procura um profissional? Por que você não procura um psiquiatra? O que ele diz corresponde ao que ela teme. E o psiquiatra passa a ser quase que a acentuação para o paciente, muitas vezes é de julgamento. Eu vou ao psiquiatra para definir se eu sou são ou não. Eu vou ao psiquiatra para saber se eu tenho razão ou não. Aliás, ela expressou isso. Num determinado momento, essa paciente expressa desse jeito, de que ela queria saber se ela tinha razão naquela observação dela. Repare, as pessoas em geral não duvidam da própria percepção. Às vezes isso é um problema até a pessoa absorver que pode haver outras interpretações. Mas o oposto também é verdadeiro. A contínua sensação de que ela está vendo demais é tão ruim quanto a sensação oposta, que a pessoa tem aquela certeza, existe uma expressão do português mais elaborado, em latim, marfim é burnel. Então, a dureza é burner, que é uma dureza de marfim, que é difícil quebrar. Então, as certezas é burners, que são tão ruins quanto a contínua dúvida é burner. Ou seja, a pessoa está sempre indecisa sobre a percepção dela é verdadeira, se ela confia no que percebe, ou dá razão ao outro em dizer que ela está inventando coisas. Mais uma vez, nesse caldeirão, eu espero que haja sido útil para as pessoas. Para mim foi interessante comentar. Tchau.